As festas cristãs têm perdido seu significado original. A exemplo do Natal, que hoje é comemorado com o Papai Noel e trocas de presentes. Também a Páscoa tem perdido seu significado. Hoje comemoramos a Páscoa com coelho, ovos e chocolate. E para você, qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Começa agora o programa A Palavra. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito. A Páscoa tem origem na cultura judaica. Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. A Páscoa judaica era um ritual onde se reunia a família para lembrar o livramento que Deus deu aos judeus enquanto estavam escravizados no Egito. Nessa cerimônia, os filhos deveriam perguntar aos pais que rito era aquele. Então os pais teriam a oportunidade de relembrar toda a história do livramento que Deus proporcionou ao seu povo na terra do Egito. Depois desse livramento, a história conta que o povo de Deus peregrinou 40 anos pelo deserto e entrou na terra prometida. E ali a Páscoa deveria ser relembrada anualmente. Só que com a vinda do Messias, Jesus Cristo, a Páscoa toma outra conotação. Jesus Cristo reuniu seus discípulos na época da Páscoa e ali instituiu esta mudança, passando a ser a ceia do Senhor. Os mesmos elementos são colocados também nessa segunda fase da Páscoa. A Páscoa dos judeus correspondia à antiga aliança. A Páscoa cristã corresponde à nova aliança, a aliança no sangue de Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual e o seu corpo e o seu sangue estão representados pelo pão e pelo vinho que é ministrado no momento da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo escreve aos Coríntios no contexto onde ele inibe as práticas imorais daqueles irmãos que residiam na cidade de Corinto. Então ele diz que eles deveriam deixar toda a imoralidade. A imoralidade aqui é representada pelo fermento. O fermento era visto como doutrinas estranhas ao cristianismo e que deveriam ser rejeitadas. Não só doutrinas, como também comportamentos. Paulo faz lembrar que eles são nova massa e que o nosso Cordeiro Pascual é Cristo. Na Santa Ceia, como eu já disse, se conserva alguns elementos. O Cordeiro é o Cristo, o pão é o próprio corpo de Cristo e o sangue do Cordeiro é representado pelo vinho que é ministrado na hora da ceia. O corpo de Cristo, o sangue de Cristo é quem nos purifica dos nossos pecados e nos traz verdadeira libertação. Enquanto a Páscoa dos judeus trazia à memória a libertação do Egito, a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor, nos traz à memória o sacrifício de Cristo, que nos livra, que nos liberta da escravidão do pecado. Qual seria o verdadeiro significado da Páscoa? Como pode ser visto, o significado da Páscoa é libertação. A Páscoa da antiga aliança, a Páscoa judaica, era libertação da escravidão do Egito. A Páscoa que hoje comemoramos, a ceia do Senhor, significa libertação da escravidão do pecado. Aqueles que entregam sua vida a Jesus comemoram a Páscoa sabendo que seus pecados foram pagos na cruz. Por isso estamos livres do pecado. Hoje nós vivemos dias difíceis, porque a memória cristã está sendo perdida na nossa sociedade.
Hoje, nós não comemoramos a Páscoa no seu verdadeiro sentido. Não comemoramos a Páscoa pensando naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Comemoramos a Páscoa com coelho, ovo e chocolate. Ou até pior, com bebidas, com orgias, tudo isso que é contrário ao verdadeiro sentido da Páscoa. Até mesmo nos dias de hoje, as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, têm deixado de ter o direito de comemorar a Páscoa do jeito que deve ser comemorado, porque estamos sendo tomados pelas festas populares, e que essas festas populares têm crescido de tal forma que nós não podemos mais ter o direito de cultuar, direito dado por Deus e dado pela nossa Constituição. A Páscoa, celebrada da maneira que a Bíblia diz que devemos celebrar, nos traz esperança diante de um mundo tão violento e injusto, porque a Páscoa nos traz à memória a libertação de toda essa violência. Aqueles que ainda se preocupam com o verdadeiro sentido da Páscoa podem gozar paz e alegria e ter esperança de um mundo melhor. Aqueles que já abandonaram esse sentido original ainda correm grande risco, não só de estar sofrendo violência, mas também de estar promovendo a violência. Eu gostaria, nesse instante, de me despedir neste programa, agradecendo a ajuda que nós temos recebido no nosso ministério de alguns pastores da nossa própria cidade, da cidade de Parelhas. Me refiro ao pastor Paulo da CIEB, também pastor Edísio da Igreja Evangélica Betel, que tem sido nossos companheiros nessa luta pela propagação do Evangelho. Que Deus abençoe a todos e que a palavra de Deus frutifique em suas vidas. A palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito.